todos, sejam muito bem-vindos ao Lua Cheia. O meu nome é Anita Cardoso e hoje tenho comigo a linda Marisa Brito. Olá! Então, basicamente estamos a criar um espaço de conversas entre duas amigas, porque andámos na mesma escola, não é? Exato. No Prof. Tecla. E vamos falar um pouco de tudo hoje, a nível de carreira. Somos duas mulheres que trabalhamos na área de turismo, duas mulheres negras, duas mulheres cabo-verdianas. E vamos fazer aqui basicamente uma troca de experiências, não é? Então, para começar, não é? Nós conhecemos-nos quando tínhamos 16, 17? 16, bem. Então já são 15 anos. Uau, 15 anos. Pois, exato, eras do primeiro B. Meu Deus, eu já nem me lembrava disso. Então, as duas estávamos a fazer um curso profissional de turismo e em turmas diferentes. Agora, como é que foi a tua experiência na Prof. Tecla, na Escola de Turismo? E fazendo um curso profissional também? Eu gostei da experiência mais pelas pessoas que eu conheci. Por exemplo, a ti, teve aquelas duas irmãs, eu sou muito má com os nomes, Que linda e a Sónia. Exato. E na altura também estava com o Custódio, Sim. oh meu Deus. Exato. E foram as amizades, e até a Priscila, mas a Priscila já lhe conhecia antes, a gente tinha estudado antes e entramos as duas para a Prof. Tecla, mas foi o pessoal que eu conheci que fez a minha experiência, não necessariamente a escola. Ok. O que é que te fez ir para um curso profissional de turismo? Eu sempre soube, acho que nos meus últimos anos da secundária, eu sempre soube que eu queria fazer turismo. Eu lembro-me que quando eu conheci a Priscila, eu já sabia o que eu queria fazer e eu até lhe disse, olha, eu quando acabar o 9º ano vou fazer turismo. E ela interessou-se, depois a mãe dela até fez uma pesquisa e foi a mãe dela que encontrou a escola. Okay. E então as duas entramos e pronto, o resto é Muito história. bem. É interessante porque eu, no 9º ano, eu não sabia o que eu queria fazer e eu decidi então começar a fazer a minha pesquisa. Mas naquela altura, a maioria das escolas profissionais tinham que se pagar. Era um conceito ainda novo. Então, eu na altura tive uma certa dificuldade em encontrar a escola, porque todas as escolas que eu encontrava, a mensalidade era cerca de 150 euros por mês e a minha família não tinha muito dinheiro, não é? Exato. Então, quando eu encontrei a Prof. Tecla, a mensalidade era mais barata, 30 euros por mês. Exato, exato. Inclusive, eu lembro de falar com a minha mãe sobre isso, porque nós crescemos com pouco. E quando eu disse que eu queria fazer o curso, fiquei com aquela preocupação da minha mãe não ter dinheiro. Eu lembro de ter essa conversa com a minha mãe, de eu dizer, olha mãe, não faz mal, se não houver dinheiro eu posso ir para a escola normal. E ela com aquele ar preocupado das nossas mães, ela disse, não minha filha, não te preocupes, vamos dar um jeito. Mãe arranja sempre uma maneira. É daqueles momentos que juro que me comove pensar que o esforço que as nossas mães fazem para nos providenciar um futuro melhor, e eu fico muito grata de ter tido aquela experiência porque a escola não era perfeita, mas aprendi bastante sobre mim e mudou-me a nível da minha identidade, porque por causa das amizades que nós lá fizemos. Exato. E depois vieste, assim que acabaste o teu 3º ano, vieste para aqui ou? Sim, então acabei o curso profissional, eu nunca quis ir de Portugal, em primeiro lugar. Eu acho que, lá está, as questões de identidade. Exato. Tive que lutar tanto para sentir que pertencia lá, que eu queria viver a minha vida toda lá. Mas entretanto, também por causa da falta de oportunidades, a minha família estava a ter problemas financeiros e decidimos emigrar. Foi uma decisão da minha irmã e assim no espaço de 2 semanas disse, ok, vou contigo. Então tu vieste com a tua irmã? Sim, a minha irmã veio primeiro, eu acabei o curso e passados 2 meses mudei-me. E foi assim repentinamente. E sinceramente quando eu decidi ir eu pensei, das duas uma, ou fico lá de vez ou fico lá uns anos e depois volto. Então tu sempre tiveste na ideia que querias voltar? Não, era meio confuso, de certa forma a minha irmã convenceu-me e eu acabei por vir mais por causa dela, porque somos muito apegadas, mas eu acho que eu não sabia em que é que me estava a meter. Mas antes de falarmos sobre a imigração, vamos falar um pouco da escola. Então, a nível de amizades, eu não sei como é que foi a tua experiência, mas para mim, eu cresci numa área predominantemente caucasiana, em Portugal. E quando fui para a Prof. Tecla, que era uma escola muito pequena, tínhamos cerca de 6 turmas, então toda a gente se conhecia. E foi a minha primeira introdução a um grupo de amigas africanas. Agora, como é que foi a tua experiência? Já tinhas essa convivência com as mulheres negras? Talvez não tanto, eu acho que assim tinha, porque pronto, eu cresci num bairro em que a família está ali e a maioria éramos negros, então não é que eu nunca
senti uma certa diferença quando eu fui para a escola. Eu acho que nessa escola a opinião de uma mulher negra era mais predominante. Elas sabiam, ou não, o grupo que andava ali sabia exatamente o que elas queriam fazer, tinham uma opinião forte e tinham um certo orgulho. E eu acho que foi isso que a gente até tinha uma African Week, uma semana africana, não? Isso foi algo novo, então, quando eu estava no primeiro ano, uma professora sugeriu celebrarmos o Dia da África. Exato. E então os alunos africanos ficaram encarregados de organizar. E foi algo super especial, porque até aquele momento eu nunca me sentia aceite dentro da comunidade africana. Exato. Eu, tanto que eu sou cabo-verdiana, nasci em Portugal, e eu senti que não podia dizer que era cabo-verdiana porque eu não sabia falar crioulo. Então, o conceito de organizar uma festa africana foi a primeira vez que eu senti, ok, sou aceite, eu posso ser que sou cabo-verdiana. Não faz mal, exato. Faço parte. Então, todos os anos nós celebrávamos a Semana da África. E eu lembro-me que quando eu lá estava, também, acho que eu fiz parte também, olha, a minha memória dançámos, coreografia! Exato, estás a ver? E eu lembro-me que foi muito especial e eu adorei, e a nossa comunidade ali era nice, tipo, toda a gente, não havia muito drama, toda a gente gostava-se uns dos outros, aceitávamos uns outros, ajudávamos umas outras, porque não havia, se não era aquele grupo, não havia quem fizesse para nós. Ok, lembras-te qual a música que tu é que nos deste, a coreografia que nós dançámos? Não me lembro? Não. Dançámos o Gosto de Jatinha Vez, a Duda. Sim! Oh meu Deus! E não me lembro da música, eu chorando. Olha, sabes que toda a gente sempre me diz a tua memória passa de tudo ao lado e é verdade, eu esqueço-me de tantas coisas. Eu sou daquelas pessoas que eu lembro-me vagamente, mas não sei dizer a história. Ok. A sério? Não, eu não me lembro dessas coisas. Então, tem essa parte boa, de tínhamos uma pequena comunidade africana. Exato. E depois tinha a parte má também. Que era muito óbvia, eu acho. Lembras que no ano a seguir, não sei, se calhar, não sei se lá estavas, que eles cancelaram. Não, sim, pois. E acho que foi aí que eu virei me disse, não. Ok. Houve um pequeno episódio que foi importante, então, a nível, um curso profissional de turismo, normalmente tens que fazer experiência profissional e todos os, no final do ano tinhas que fazer um estágio. Exato. E eu lembro que foi aí que eu comecei a perceber mais o que é o racismo, não é? Porque todos nós que estamos em Portugal sabemos o que é ser chamado certos nomes, palavras pejorativas, mas depois quando começas a perceber o que é o racismo como instituição. E no que toca a encontrar um estágio, a própria diretora da escola disse que era difícil encontrar estágios para alunos pretos. Foi isso que ela usou. Sim, porque há muitas empresas que não querem negros a trabalhar lá. E eu sabia que, de certa forma, eu tinha um privilégio na altura de não ter um sotaque africano. Exato. E e também pela minha maneira de ser. Eu cresci numa zona caucasiana, eu era a única negra da minha turma e, de certa forma, foi-me dado um privilégio. Mas realmente foi aí que tu vês tipo, a diferença. Não, deu para ver várias diferenças. Eu lembro-me que quando eu me inscrevi e entrei para a escola havia muitas promessas. Parecia a escola ideal e depois quando tu vais vendo no dia a dia e vês a indiferença em relação aos professores com alunos negros em comparação com alunos brancos, eu não gostei muito. Não gostei nada, em facto. Tanto que no final do meu primeiro ano eu acabei, acho que tinha passado todas as disciplinas e mesmo assim eu virei-me e disse, podia ter continuado e acabado, mas não. E eu lembro-me até que na altura a Priscila, ela depois continuou, ela até acabou, e ela na altura do estágio até disse-me que ainda continuava, exato o que tu disseste mesmo agora, é que tinha uma certa diferença nos tipos de estágios que os negros faziam em relação aos brancos. Sim, tanto que, engraçado, eu sempre fui bastante determinada. Eu lembro-me que termos ido a uma visita de estudo, foi aí que eu comecei a ganhar a minha voz, eu decidi que eu queria ser guia. Estava a dançar com a ideia de me tornar guia. Então nós fomos a uma visita de estudo, a um certo museu, e depois eu disse, ok, quero fazer um estágio lá, para ser guia. Então numa tarde eu fui falar com a diretora e disse, olha, eu gostaria de fazer estágio neste sítio. E ela disse-me, tenho certeza, é que eles são bastante exigentes. E eu, mas eu sei que, pronto, normalmente eles levavam os alunos para uma certa apresentação, depois
o museu ou o sítio em si é que decidia. E disse, eu sei que posso correr o risco de não conseguir, mas quero ir na mesma. Ela, mas eles são muito exigentes, eles não vão gostar do seu cabelo. E eu tinha o cabelo esticado, estilizado. E eu na altura disse, não faz mal, eu até posso pôr extensões, mas quero mesmo ir. Ela, eu não quero que você se desiluda, mas pronto, eu vou ver isso. E não me chamou. Não te chamou? Não me chamou para ir. Mas entretanto, hoje em dia eu trabalho no museu, com o meu cabelo natural. E é só para ver a diferença. Ninguém quer saber. Mas é isso que tem que ser um bocado desconstruído. Mas pronto, passando à frente, o que é que te fez decidir mudar de país e vir para o Reino Unido? São essas pequenas coisas, que aliás não são pequenas, são grandes. E eu acho que sempre, em Portugal sempre ouvi isso e acredito que nada mudou, ou pouco mudou desde então. E eu sempre achei que morando noutro país talvez as coisas fossem diferentes. Eu queria saber se noutro país as coisas fossem diferentes. E realmente são. Eu não estou a dizer que não existe racismo, que não existe preconceito, e existe, claro, mas eu acho, em todos os caminhos que eu segui aqui, acho que a última coisa que alguém se importou é a cor da minha pele. Todas as oportunidades que eu consegui foi mérito, experiência e trabalhar. E acredito que sim, talvez tenha tido uma entrevista que eles pensaram, ela é negra, talvez não seja para o cargo, mas eu nunca soube. Nunca deixou a minha autoestima ir abaixo por eu saber o porquê que eu não arranjei trabalho, que eu consegui aquele trabalho. E em Portugal é muito óbvio. E eu sou do tipo de pessoa que eu prefiro me retirar da situação, e é uma discussão que eu tenho com a minha irmã até hoje. Eu prefiro retirar e viver no meu mundo silencioso do que fazer barulho e fazer parte daquilo que me incomoda, porque magoa-me. Então eu prefiro retirar-me. E foi exatamente isso em relação a Portugal. Hoje eu penso, se eu voltaria, talvez não. Porque eu sei que vai haver coisas que ainda vão me chatear. Ok, interessante. Então, vieste para cá, decidiste... Como é que foi a tua experiência como imigrante? Eu vim com 18 anos. Na altura eu tinha uma prima que morava em Coventry e eu perguntei se queria ficar com ela. E é engraçado que essa minha prima, acredito que ela estudou com a tua irmã. Como é que ela se chama? Luísa. Sim! Estás a ver como eu mandei pequeno? Porque eu lembro-me que... não sei onde é que a conversa veio. Tu disse, mas tu conheces? Eu disse, conheço, eu também conheço. E depois a tua irmã até me disse que elas estudaram juntas. Sim. Só para o mundo mesmo pequeno. Então vim morar com a minha prima e fiquei com ela uns 3 meses. E depois as coisas não deram muito certo em relação a opiniões diferentes, vidas diferentes. Então acabei por seguir o meu próprio caminho. E na altura eu tinha um namorado, a gente mudou-se juntos e ele entrou na Universidade de Manchester, então a gente mudou-se para lá e eu comecei a estudar. Aliás, estudei quando morei com a minha prima, estudei inglês 1 ano e depois fiz o college. Quantos anos de college? Eu fiz 3, penso. Fiz 3 anos de college e depois fui para a Universidade de Manchester e fiz turismo e negócios. E depois quando me graduei, trabalhei em atendimento ao cliente para a JD. Na altura eles estavam a abrir o departamento em Portugal, então eles precisavam de pessoas que falassem português, trabalhei um bocadinho nisso, depois entrei para o ramo de turismo e trabalhei uns 4 anos, 4, 5 anos na indústria. Ok. Então até foi bom que conseguiste fazer uma transição de estudos e conseguir entrar logo no mercado de trabalho. Sim, mas o resumindo é mesmo isso, mas tem aquelas muitas barreiras no meio. Eu não falava inglês, o mínimo de inglês quando eu vim para aqui, então foi muito trabalho. Foi difícil, mas se acreditas em ti, sabes aquilo que tu queres, o céu é o limite. No que toca a viver, a começar a tua vida do zero noutro país, o que é que para ti foi o maior desafio? O maior desafio talvez é a autoestima, né? É tu saís de um país em que tu falas a língua fluentemente, conheces as pessoas e a maneira de viver, né? A qualidade de vida, a personalidade, tu acabas por saber mais ou menos como é que a pessoa é, a cultura que estás habituada e depois acabas por vir para um país em que é tudo diferente. Sim. E eu acho que conseguires te adaptar, a adaptação acho que foi o mais difícil, não necessariamente em relação à língua, porque isso aprendes, mas é a maneira como
uma pessoa com uma cultura completamente diferente pensa como é que tu te encaixas. Eu acho que encaixar é o mais difícil. Exato. E até hoje acho que tem coisas que eu, sendo portuguesa, não entendo muito bem, mas habituas-te a eu quando me mudei para cá, inicialmente, minha jornada, meu Deus. Conta-me, porque eu também não sei muito bem. Eu lembro, como eu disse, eu sempre soube que andavas no sul de Inglaterra, mas eu nunca soube. Depois lembraste-me que estiveste em Wales. Exato, eu comecei em Wales. E, oh meu Deus, imigração é difícil. Então, eu com 18 aninhos, acabadinhos de fazer, eu vim viver para uma cidade pequena, Merthyr, no meio do nada. País de Gales, uma aldeia. Então, em primeiro lugar, não há pessoas africanas para lá, não é? E a minha tia arranjou-me trabalho, a minha irmã, numa fábrica de carne. Então, nós trabalhávamos 12 horas por dia. Olá. Acho que começávamos às 6 da manhã até às 6 ou 7 da noite. E essa foi a minha experiência. E foi muito difícil, porque eu tinha os meus 8 anos, vim para aqui cheio de vida, cheio de sonhos na cabeça, e senti que tinha que começar num buraco, porque as oportunidades não estavam lá. Eu lembro de pôr currículos em tudo quanto é trabalho e não conseguia, não é? Ninguém me chamava. E depois a barreira da língua também. Para já tive que habituar-me a um sotaque completamente diferente. Wales. Que não tem nada a ver com o inglês que eu aprendi na escola. Nada. Nós todos achamos que sabemos falar inglês porque aprendemos na escola, depois vemos para cá e as pessoas dizem-te coisas que tu... o que era de perceber? Até perguntarem como é que estás, ficas... Sim, exato. Então tive que adaptar-me à língua, praticamente aprender o inglês novamente. E também o facto de eu estar a trabalhar só com imigrantes tornou ainda essa adaptação mais difícil. Porque era uma equipa de polacos, que só falavam polaco, e portugueses, não é? Tinha muitos portugueses nessa cidade? Sim. Então eram empresas estrangeiras que traziam pessoas para trabalhar. E era muito estranho, chegava à altura dos intervalos, inclusive as pessoas sentavam-se de acordo com a nacionalidade, como numa prisão. Juro-te. Sério? Era muito estranho. Então eu não tinha contato com galeses, porque lá está, no meu grupo de trabalho era só imigrantes. Então acho que isso dificultou também eu aprender o inglês. E depois começou a afetar-me também aos poucos e poucos, aquele estilo de vida. Era 12 horas por dia, não tens muitos amigos, os amigos que fazes são os que partilham a mesma língua que tu, e por vezes não tens nada em comum para além disso, falar a mesma língua. Exato. Então chegou uma altura em que tornou-se um desafio para mim. Comecei a sentir-me a ficar mais em baixo e eventualmente comecei a sentir que estava tipo num buraco negro que não conseguia sair, porque eu vim para cá para ter uma vida melhor. E não parecia melhor. Exato. Chegaste a passar por alguma fase assim? Claro. Eu lembro do meu primeiro trabalho, eu trabalhava como cleaner num stand de autocarro de carros. E eu lembro, eu sempre estudei, nunca parei de estudar, porque eu sabia que o meu inglês era mínimo. E eu sempre soube que eu não queria ser cleaner, eu não queria trabalhar em fábricas, eu sempre soube que isso não ia ser o meu futuro. Então eu nunca deixei de estudar, mas eu lembro-me que comecei a trabalhar numa warehouse que fabricavam e empacotavam vinhos. E eu lembro-me que era um verão e estava super quente e eles não tinham horas. E eles viraram-se para mim e perguntaram-me: olha, não temos horas, mas podes ficar lá fora a varrer à volta do warehouse. O que é que vais fazer? Vais dizer que não, precisas de dinheiro, precisas de pagar as tuas contas? Claro que fazes. E eu lembro-me também no inverno, quando o inverno chegou, foi o meu primeiro inverno aqui, eu não tinha luvas. E era um dia, estava mesmo muito frio, eu lembro-me de sentar numa estação e começar a chorar, porque eu tinha frio e porque a vida era uma porcaria. Claro, e são momentos que eu vou levar para sempre. Não te esqueces. Eu tive um momento assim, eu odeio chorar em público. Eu não gosto de ter vulnerabilidade para além do meu pequeno grupo de amigos. E chorar no trabalho para mim sempre foi tipo algo que eu nunca quis fazer. Para mim era coisa de pessoas fracas. Até eu lembro-me, na altura, eu consegui. Trabalhei na fábrica, decidi ir para o college, fiz college durante 2 anos e depois consegui trabalhar num restaurante, no Nandos. Mas eu estava super infeliz porque eu sentia que queria trabalhar como guia turística. Estava ali a servir frango com batatas. Exato. Os problemas ou as circunstâncias que a gente passa até
chegar, e até hoje, tem uma parte de mim que sempre vai se comparar com outras pessoas, né? Carreira, família, tem sempre aquele elemento de eu já devia ter feito isto, ou porque é que eu ainda só estou aqui. E o facto de a gente ter vindo para um país que não é nosso e começar do zero atrasa-nos. Sim, bastante. Como tu disseste, voltaste outra vez a fazer o college, já tinhas acabado em Portugal e chegaste aqui e voltaste a fazer. E também é aquela questão de tivemos alunos, né, que estudaram na mesma escola que nós e que lhes foram dadas outras oportunidades, tiveram a oportunidade de ter bons estágios e ficaram lá a trabalhar. Então tu, enquanto estás aqui a começar do zero, trabalhar na limpeza, restaurantes, estás a ver os teus colegas que foram-lhes dadas essas oportunidades. E é difícil, às vezes tu comparas. Eu tive vários momentos em que, por ter-me demorado 7 anos em entrar na indústria do turismo, eu sempre olhava para os outros e dizia, fogo, eles conseguem, e eu estou aqui. E ainda estamos aqui. E realmente isso afeta-te bastante. Eu acabei a universidade com 26 anos. Então, se pondo em perspectiva, 5 anos atrás. E 5 anos de carreira, comparado com outros colegas, não é nada. E afeta-me até hoje. E muitas vezes eu paro e penso, porquê que eu estudei turismo? Porquê que eu não podia ter feito outra coisa? Podias ter feito accounting? Porquê que não foste para um banco? Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer. E acredito que se o tempo voltasse atrás, continuaria a fazer turismo. Sim, exato. Eu hoje em dia, olhando para trás, não mudaria nada. Claro que tenho outra sabedoria, mas isso tudo faz parte, foi a minha caminhada. E, pessoalmente, no que toca aos momentos mais escuros que eu tive, eu, durante o período em que eu estava a passar por esses desafios, especialmente a nível da minha saúde mental, eu tinha uma atitude completamente diferente. Eu dizia, tipo, porquê que isto está-me a acontecer? Sentia-me que nem uma boneca de trapos a ser levada pela vida. Exato. E eu tinha esta atitude com o universo, eu dizia, tipo, já estou a passar tão mal, tipo, parem de me bater. Mas a vida estava a me ensinar a ser forte, porque é só o começo, vão sempre haver desafios. E eu fico grata. Antes eu estava-te a dizer que um momento baixo para mim foi o ter chorado no trabalho. Sim. Eu já estava deprimida há 3 anos e eu estava a viver uma vida que não era minha. Eu prioritizei o bem-estar de toda a gente à minha volta. Queria estar a ajudar a minha família e nesse processo eu deixei-me um bocado para trás, esqueci-me dos meus sonhos, da minha visão e não sabia como mudar as coisas. Então eu estava infeliz e continuava a arrastar-me. Então no dia que eu celebrei 5 anos no Reino Unido, dia 30 de novembro, eu fui para o trabalho super em baixo. A minha chefe, que acordou de mal com a vida, veio discutir comigo e no meio de uma discussão ela diz-me tipo, não sabes o que é having to carry other people's weight? E aquela frase bateu-me no fundo e eu senti a minha voz a tremer. Era assim como sentia que de certa forma eu acabava por estava a tentar ser a forte da família e ajudar toda a gente e eu estava a morrer por dentro. Então eu tive um momento em que fui para a casa de banho e chorei em posição fetal, que nem um bebê, porque eu não sou uma pessoa tipo, eu guardo tudo e eu há muito tempo não chorava e precisava mesmo daquilo, então chorei, babi reino e senti-me a bater no fundo do poço, mas eu disse, ok, se eu continuar aqui eu vou me deixar levar, tipo, quando tu baixas no fundo do poço tu não podes ir mais para baixo, tens de subir. E a partir daquele momento eu disse, não, vou escolher na minha. Então cheguei a casa com os meus irmãos, olha, estou farta de viver neste mato, eu vou mudar para cá, quem quer vir vem, quem não quer não vem. Eu vou-me embora em janeiro. Eles olharam para mim assim, comecei a procurar casa, eles quiseram vir, entretanto fiquei 1 ano em Cardiff, chegou ao fim daquele ano e disse, rapazes, que eu vivia com os meus irmãos, vou-vos deixar aqui, está na minha hora de ir para Londres. E comecei realmente a priorizar a minha felicidade. Tens de saber que há uma diferença entre ser egoísta e saberes-te preservar. Exato. E é isso que eu sempre digo, tens que ser egoísta o suficiente para ti, para aquilo que tu queres fazer. E falando nisso, acho que nem foi tanto no início os meus piores momentos aqui, em relação à saúde mental. Saúde mental a mim bateu, porque eu não acreditava em saúde mental. E até hoje eu tenho aquela visão de se trabalhas muito, se consegues te adaptar, se tens força e vontade, consegues fazer tudo. Saúde mental é para os fracos. Essa era a minha visão até eu entrar nesse espaço. Foi quando eu vim para Londres. Eu vim para Londres a trabalho, recebi uma promoção de trabalho. Quando estava em Manchester, disseram,
não queres ir para Londres, a gente aumenta o salário, damos esta promoção, e eu, ok. E eu a pensar, se eu já fui para Manchester ou comecei do zero, para Londres vai ser caro, agora pelo menos falo a língua. Trabalhava em turismo, foi na primeira companhia que comecei a trabalhar, trabalhava no departamento de grupos, fazíamos viagens de grupos, e depois promoveram para a educação, que continuava a ser viagens de grupos, mas com universidades. E mudei para Londres e eu a pensar, ok, vai tudo bem. E eu trabalhava por casa. E quando não estava em casa, estava a viajar. Viajei Londres inteiro, saía. A minha área, eu cobria uma área enorme. Norfolk, all the way. E às vezes ia para Edinburgh. E eu lembro-me que eu trabalhava em casa, não conhecia ninguém, só trabalhava e estava super infeliz. Super infeliz. E toda a gente dizia, mas estás sempre a viajar, toda hora num hotel novo, que bom. Mas a solidão que me trouxe, eu não desejo a ninguém. E eu lembro-me que uma vez tinha sido uma reunião e estava no underground e começou a ficar muito quente. E eu comecei a chorar, a bater nas portas assim, get me out of here. E eu não sabia o que era. E lembro-me que fiquei super assustada a pensar nisso durante muito tempo, mas eu não sabia o que era. E eu lembro que semanas depois eu tinha apanhado um avião, tinha dormido poucas horas, apanhei um avião para Edinburgh e no meio do avião, no meio do voo, a gente ainda não tinha aterrado, deu-me um outro ataque de pânico. E toda a gente no avião parava, olhava, tipo, é teu primeiro flight? Eu já tinha viajado quase o mundo inteiro, não é o meu primeiro flight, eu não sabia o que é que se passava. E eu falei com o médico e eles disseram, estás com ansiedade, isso é um ataque de pânico, e enquanto não mudares o teu ritmo de vida, vai-te acontecer várias vezes. E eu parei, pensei um bom tempo, 2, 3 meses depois de desistir do trabalho. Disse, prefiro então ir para um salário mais baixo, voltar a trabalhar no restaurante, voltar a vida que a gente sempre quis sair do que ficar louca. E eu lembro-me que eu pensei, quando tu vês alguém louco na rua e tipo, pensas onde é que foi que a tua vida mudou e te deixou assim. E foi ali que eu vi que aquela pessoa podia facilmente ser eu amanhã. Exato. E eu virei-me e disse nunca mais. E desde então, tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que me estressa, eu retiro-me. Eu prefiro viver em zen mode. Se eu sei que aquela pessoa me deixa estressada, eu prefiro sair, porque é um sentimento que eu não desejo a ninguém. Tudo aquilo que trigger, eu não estou interessada. Isso é muito importante, porque nós realmente, as pessoas não falam sobre isso e infelizmente a nossa comunidade africana parece que enquanto nós estamos ao limite, nós não lidamos com o problema. Exato. A ideia de ir a um psicólogo é, psicólogo para quê? Tens de rezar, isso vai passar. A reza passa. Exato. E as pessoas deixam as coisas andar chegando ao ponto mesmo que estás a quebrar e não sabes o que fazer. Uhum. Então, se chegaste a ter alguma ajuda, a falar com alguém? Eu falei com o meu médico e nós éramos muito próximos. Eu sempre ligava. Ele era mais ele acho que era in between. Okay. E ele disse-me que eu sabia o que é que eu tinha que fazer. E eu sabia o que é que eu tinha que fazer. Eu tinha que sair do trabalho que eu estava, viajar menos, passar mais tempo com pessoas e fazer aquilo que eu realmente gostava, porque por mais que eu gostei no início, não valeu a pena. Okay. E não era para mim. Isso basicamente é self-care. É isso, eu parei de viver a minha vida para trabalhar, porque eu sempre fui aquela pessoa ambiciosa, eu quero fazer isto, eu quero chegar ali tão rápido, que o stress que isso envolve afeta a tua saúde. E eu não via amigos, a mim convidava mais, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, não tenho que trabalhar, não tenho que fazer isto. Eu deixei de viver a minha vida para trabalhar. E não vale a pena, exato. Não. Interessante, porque o conceito de felicidade é bastante complexo. Uhum. E eu também, naquela fase má, eu dizia sempre que eu falava com Deus, com o universo e dizia: Deus, por favor, dá-me ou o amor da minha vida ou o trabalho dos meus sonhos, mas não me deixei nada. Para mim isso era felicidade.
Tanto que eu achava que, estando numa relação, ia estar feliz e ponto final. Exato. Ou quando consegues aquele trabalho, estás feliz. Exato. Mas a questão do trabalho é, em primeiro lugar, o trabalho nunca te vai fazer feliz. Porque felicidade é algo complexo, envolve várias vertentes. E já me aconteceu finalmente chegar a uma etapa grande, conseguir um bom trabalho, no museu 5 estrelas, e estar feliz na mesma. E eu cometi o erro de mudar, eu estava sempre a mudar de cidade para cidade. E as pessoas me perguntavam porquê. Eu estava à procura de felicidade. E só quando eu voltei para Portugal é que eu percebi-me disso. Porque eu ia para um sítio, eu sou muito impaciente, eu quero felicidade para amanhã. Exato. Então chego lá, pego neste trabalho, se não me sinto bem, ok, vou embora. Não dá, é muito sítio. Quando eu tive uma fase, já estando cá, se calhar, depois de ter mudado para Londres, fiquei cá 5 anos e decidi voltar. Não, mentira. Acho que estava no Reino Unido há 6 anos e decidi voltar para Portugal. Quando eu cheguei lá é que eu percebi-me, ok, se eu não estou bem comigo mesma, não estou feliz em lado nenhum. Porque quando eu fui para Portugal, tudo o que era suposto correr bem, correu mal. Tudo correu super mal. Fiquei sem dinheiro. Então passei por uma fase em que eu estava cansada da vida. E eu lembro-me que a minha irmã queria me ajudar e dizia, volta, as minhas amigas achavam que eu estava maluca, não é? Levei um bom trabalho para voltar para Portugal. E não sabiam porquê. Mas foi uma fase ótima para mim, porque estava sozinha, eu queria estar sozinha, eu queria saber o que estava a passar dentro de mim. Eu queria descobrir se ainda tinha garra para tentar conseguir o trabalho dos meus sonhos, que era trabalhar como guia. Eu queria trabalhar em mim mesma e foi isso que eu fiz. Nessa fase eu percebi-me que a coisa mais importante muitas vezes é a gratidão. Se tu não valorizas as coisas pequenas, tu não vais estar feliz com as coisas grandes. E eu era uma pessoa muito negativa, eu conseguia alcançar coisas e eu não valorizava, não é bom o suficiente. Então, quando eu estava em Portugal e tudo estava a correr mal, eu comecei a criar um hábito de escrever listas de gratidão. Tinha lido isso num livro da Oprah. E então, na pior fase da minha vida, eu comecei a escrever, tentar encontrar uma coisa que eu pudesse agradecer ao universo. Então, houve um dia que eu escrevi e fico grata por poder comer massa com brócolis, porque eu não tinha dinheiro. Muitas vezes comia só arroz com arroz. E gradualmente, chegando ao final do ano, eu consegui escrever toda uma página de coisas que eu agradecia. O dia estava lindo durante o ano? Durante o ano. Faço até hoje, sinceramente. Tenho vários cadernos com listas de gratidão. E isso foi como me ensinou a ser feliz, porque hoje em dia eu aprecio as coisas pequenas, tipo uma boa conversa, uma boa refeição. Até quando algo de mal acontece e eu vejo a lição, essa experiência, eu escrevo, eu agradeço por isso. Não, temos que aprender a saber agradecer e ver nas pequenas coisas a felicidade das pequenas coisas, porque aquela ideia de quando eu chegar aqui vai ser diferente, quando eu chegar ali vai ser diferente e a gente acaba por perder a viagem no caminho. Que é a coisa mais importante. Que é o mais importante, com certeza. E lá está, o conceito de felicidade é diferente. As pessoas acham que felicidade é um bom carro, é dinheiro, é a relação. O que me faz feliz a mim não é o que vai fazer feliz a ti. Não. Então nós sabemos o que é que nos faz feliz, não é? O que é que tu dirias que te faz feliz? Não. A pequena coisa que me faz feliz é chegar a casa, numa sexta-feira, por exemplo, 7 da tarde, uma boa comida, acendo a televisão, pode estar a chover lá fora, faz feliz. E estás ali enjoying, aquele tempo para ti confortável a fazer aquilo que tu gostas. O que eu gosto é ler e ver televisão. Para mim, isso para mim é felicidade. E depois tem outros tipos de felicidade, que é as amizades que tu crias quando não estás com a tua família. E eu não tenho família em Londres. As amizades que eu crio para mim são muito importantes. E eu vejo a minha felicidade em, se eu te puder ajudar hoje, eu vou-te ajudar hoje. Ok, adoro. Então, hoje em dia, sentes-te feliz? Sim. E sabes, quando eu fiz 30, que foi o ano passado, eu lembro-me que eu parei e pensei, estavas tão feliz assim quando te tornaste 20? Não. E é engraçado que nós mulheres temos uma coisa com essa etapa, chegar aos 30 anos, a ser velha, ainda para mais, não tens filhos e tudo mais. Mas eu confesso que eu também completei 30 no ano passado e senti-me super feliz. Senti-me realizada, por a nível da autoestima, hoje em dia eu gosto de quem sou,
não sou perfeita, mas aceito-me, gosto de mim mesma. É sentir que tenho as pessoas certas à minha volta, porque a casa dos 20 é uma loucura. Então sou de toda a vida. Ajustar, sim. catch your tail. Mas quando te apercebes que tens as coisas mais importantes, saúde, família, um bom grupo de amigos, o resto tudo há tempo. Exato. É isso. Pronto, olha, está concluído. Tá. Podemos tirar fotos. Eu sou bem do braço, sabes? Olha, vocês estão de parabéns. Olha, obrigada. Estava fantástico. Peguei esta hora, respondeste logo, vieste gira, boa dia. Muito obrigado.